Pronto. Então tá, voltando aqui, eu acho que eu posso dizer, né, que a ABB ela é sim um espaço de lazer. Porém, é claro que para você ter acesso, você vai ter que ser associado, ter que pagar uma taxa, tá? Que eu não sei quanto é, mas enfim, você acaba tendo acesso aí aos projetos. Lembro também quando eu tinha semestre passado, quando eu estava ministrando aula de natação, meus alunos diziam que tem um negócio que é ABB Comunidade ou ABB Comunitário, alguma coisa assim. Se vocês conhecerem, vocês podem até colocar no chat aí, que ofertava, se eu não me engano, aulas de futsal, voleibol, natação para a comunidade. Então, ou seja, é um aspecto de desenvolvimento do lazer em um equipamento que eu posso dizer que é particular, mas que também serve para a comunidade em torno, né? E aí eu acho que esses alunos que participavam disso aí eram alunos com baixo poder aquisitivo, em estado de vulnerabilidade social, econômica e por aí vai, tá? Pronto. Né? Então tem esse aspecto aí desse equipamento de lazer também. Desenvolvimento de base de suporte, né? Consumidores, profissionais e voluntários que podem promover a educação para o lazer. Quando a gente toca muito nessa parte de serviços de educação para o lazer, né? Tem todo um envolvimento mais não é comunitário mesmo, tá? Quando eu digo assim no sentido é de pouca remuneração, é de um serviço voluntário, desculpa, a palavra certa seria essa, tá? E aí é claro, eu não estou dizendo que isso aqui se volta especificamente ao trabalho apenas voluntário, tá? Mas quando se há a oferta inicialmente de um trabalho voluntário, abrem-se portas para um trabalho um pouco mais especializado, que seria, por exemplo, como eu citei aí, as escolinhas, tá? E as escolinhas podem ser das mais variadas formas de esporte, ok? A gente tem até uma variedade de esportes que são mais voltados para o lazer. Estratégias de marketing, comunicação, avaliar a necessidade, determinar a demanda e promover programas. Facilitação, descobrir, incentivar, possibilitar, apoiar e sustentar iniciativas populares, né? Sempre tem aqueles grupos da população que desenvolvem essas atividades. E aí é claro, quando esses grupos acabam desenvolvendo, falta essa parte de conhecimento, tá? E aí se algum dia vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com esses grupos assim que são voltados para a comunidade em si, demonstre conhecimento, tá? Levem esse documento que é bastante importante. Você vai chegar lá, por exemplo, num grupo, às vezes o grupo não sabe nem o que está fazendo. Poxa vida, a gente está querendo desenvolver essa comunidade atividades de lazer. Será que eles ao menos sabem o que é lazer? Será que eles tiveram alguma educação voltada para o lazer e pelo lazer? Será que eles sabem as possibilidades que podem ser desenvolvidas dentro do lazer, né? Os princípios, a essência do lazer? E aí um documento que vocês podem levar para quando estiver trabalhando com isso, que pode até virar uma oportunidade de emprego, é até essa carta, tá? Que embasa bastante a respeito do lazer. Você vai falar nos concursos, tá? Redefinição e reordenamento, dá ênfase às prioridades e qualidade de vida da comunidade nas agências prestadoras de serviço. E aí também tem o lazer em forma de serviço, como eu falei para vocês, né? Agora em forma de agências de serviço, tá? Eliminando barreiras, impedimentos e iniquidades através de programas de intervenção direta e indireta, de fomento e suporte. É um adendo que eu quero fazer nessa parte, que até esses aspectos de programas de intervenção entram num caráter bastante científico, tá? E aí é até interessante, se a gente tiver depois oportunidades mais para frente, né? Quando passar um pouquinho desse período de pandemia, quando a gente estiver saindo mais para a população, depois desse período de vacinação em massa, a gente fazer esses programas de intervenção, direta ou indireta, né? Sobre o lazer. E aí é claro, população não vai faltar, porque todo mundo está enclausurado dentro de casa. Pode ter certeza que a qualidade de vida diminuiu, o nível de atividade física, em compensação, o nível de estresse, de ansiedade, de todas essas doenças, tanto psicológicas como físicas, aumentaram, tá? Porque a população passou a comer mais, a ingerir mais alimentos. E
Diminuir o tempo de atividade física ou de movimentação em detrimento desse período, tá? Serviços de lazer e de turismo, por exemplo, parques, playgrounds, centros esportivos, bibliotecas, teatros, galerias de vídeo, tá bom? Isso aqui são notas às estratégias do item 2 e 5, aí depois, como vocês têm acesso a esses documentos, vocês podem retornar e dar uma olhada mais específica. Em 3.1, acima são aplicáveis a serviços de lazer e turismo, tá? E aí é mais um campo de trabalho mesmo bem específico dentro do lazer, tá? Mídia, televisão, rádio, jornais, entre outros. Informar o cidadão sobre as oportunidades de educação para o lazer oferecidas pelas agências supracitadas, né? Foi o que a gente já falou aqui, playgrounds, parques. E também prestar serviço de educação para o lazer através da mídia de massa. Outros serviços também voltados para o lazer: hotéis, bares, lanchonetes. Incluir ofertas de educação para o lazer em um pacote de serviços de recreação. Quem é do ICOL vai saber muito do que eu estou falando aqui. Se eu não me engano, é a colônia de férias. Eu acho que vocês já ouviram falar disso aí no ICOL, né? Colônia de férias, eu acho que tem no Iguatu também. E aí, é importante entender que até mesmo essa colônia de férias, ele é um pacote de serviço de recreação, viu, para as crianças. E geralmente esses pacotes de serviço aí, eles são implementados no período de férias, né? Então é importante entender que essa carta sobre o desenvolvimento do lazer, ela também fala sobre esse serviço de recreação. Então é bom ter um bom embasamento, um entendimento do que é o lazer e quais as possibilidades, para que se você um dia se interessar e quiser montar uma empresa voltada para a colônia de férias, tá? Diga-se de passagem, eu tive até uns colegas na época da graduação que gostavam muito dessa parte dessas colônias de férias e tal. E eles acabaram montando um equipamento bastante sofisticado, assim, diga-se de passagem, voltado para essa parte de recreação e tal, lá no Juazeiro, tá? Bastante interessante. Depois, se eu conseguir algumas fotos, né, na época do lançamento deles, eu vou trazer depois para mostrar, porque é importante a gente conhecer e, possivelmente, se aí depois alguém quiser se interessar por essa área, quiser aí dar uma explanada por essa área, você ter um pouco de domínio, tá bom? Abordagens de ensino e aprendizagem na educação para o lazer, ensinadas anteriormente em 2.4, facilitação, animação, aprendizado experimental e criativo, experimentação individual, autoaprendizado, aulas teóricas e aconselhamento. São também aplicáveis para a educação, para o lazer comunitário, né? Para a educação, aplicáveis à educação para o lazer comunitário. Entretanto, as estruturas de educação para o lazer comunitário, mencionadas no item 3 acima, sugerem estratégias adicionais através de técnicas de suporte, estratégias de marketing e comunicação em programas de extensão. Isso daqui eu posso dizer que a gente se remete quando você vai desenvolver mesmo já um serviço de recreação. Aí é claro, quando é um serviço que vira uma empresa, que vira um emprego, você tem que ter sim tanto essas estratégias técnicas de suporte como também de marketing e os programas de comunicação, senão você não vai atingir toda a camada da população que você espera para poder ter um retorno financeiro, tá? Então, voltando agora um pouco o lazer ao desenvolvimento aí dos recursos humanos, tá? A liderança no campo da educação para o lazer comunitário abarca um contínuo, abrangendo desde profissionais empregados em tempo integral até voluntários, líderes locais e líderes comunitários. Há uma necessidade de influenciar na capacitação dos profissionais e gerentes que não estão envolvidos especificamente em organização de lazer, para que reconheçam a importância e o potencial da educação para o lazer. Pegando um adendo dessa informação. Quando eu falo aqui, pessoal, principalmente no aspecto de capacitação. Diga-se de passagem, assim como outras disciplinas que vocês vão ver ao longo do curso, né? Vocês estão
teoricamente o quê? Capacitados para poder desenvolver isso aí. Se vocês aí também, isso aqui são todas ideias de emprego que às vezes a pessoa não se atenta, que pode estar ganhando dinheiro naquele campo e deixa passar e vem outra pessoa e acaba fomentando, tá? Se você não quer oferecer serviço de lazer, mas você quer oferecer um serviço de capacitação, né? E aí é claro, você vai ter que fazer mais alguns cursos, mas com todo o conhecimento, com todo o estudo em cima dessa carta, diga-se de passagem, você já tem sim o entendimento, a possibilidade de desenvolver o que? Uma capacitação profissional sobre o desenvolvimento aí das organizações de atividades voltadas para o lazer, tá? Então tudo que a gente está falando aqui são oportunidades que podem estar surgindo mais para frente, que vocês estão capacitados, tá? E aí, preparação e capacitação profissional em educação para o lazer. Metas. De conformidade com as metas globais de educação para o lazer na sociedade, o profissional deve estar apto para, tá? Entender o papel do lazer no meio humano em desenvolvimento. E aí, se eu vou promover uma capacitação, pensem isso aqui como uma habilidade e uma competência para quem vai estar sendo capacitado, para quem vai estar sendo instruído ou formado. Então, se você quer elaborar um programa de capacitação para o lazer e quer treinar um pessoal, peguem essas metas aqui e transformem. É claro que o verbo já está aqui na terceira pessoa do infinitivo, mas já está em formato de objetivo, que deve ser atingido ao final da capacitação, tá? Então, entender o papel do lazer no meio humano em desenvolvimento. Ao final da capacitação, do estudo sobre o lazer, ele vai ter que entender todo esse papel do lazer no meio humano num processo de desenvolvimento, que ao longo do tempo nós vamos estar sempre evoluindo e tendo mudanças. Entender as tendências emergentes sociais, ambientais, técnicas e de comunicação e chegar a conclusões tendo em vista suas implicações nas ofertas de serviço de lazer, também uma meta em formato de objetivo a ser desenvolvida. Interpretar e integrar o papel da educação para o lazer em diversos ambientes profissionais da sociedade. E aí, como eu disse, às vezes o lazer ele pode sair um pouco desse campo, mas ele pode se transformar em outras atividades. A exemplo, aqueles programas dentro das empresas voltadas a desenvolver aí, tirar um pouco assim, o pessoal passa muito tempo sentado em frente à tela do computador, digitando, tá? A ginástica laboral pode ser uma técnica de lazer que pode ser implementada em uma empresa e que vocês podem estar desenvolvendo isso. Oi. Foi como o Evandro disse que na faculdade dele, ele gerou um projeto que era ir para o banco para fazer aula de ginástica com o pessoal que trabalhava no banco, porque passava o dia inteiro em computador, mexendo nessas coisas, sentada. Aí tinha que se movimentar, né? Um pouco, um pouco. Justamente, viu, Tamires? Isso se dá por quê? Porque nas empresas, como essa pessoa ela passa muito tempo, né, sentado, um tempo ocioso, isso diminui o tempo de atividade física, tá? Pensa aqui numa informação em cascata que eu estou dando para vocês. Diminuindo aí o tempo de atividade física, ele vai ter mais predisposição ao desenvolvimento de doenças. E principalmente quem passa muito tempo digitando, tem o que a gente chama de LER, né, que é uma doença, LER. Lesão por esforço repetitivo. E aí quem passa muito tempo digitando, às vezes pode ter algum tipo de inflamação nos tendões, nos ligamentos. Consequentemente, isso aí vai estar atrapalhando tanto a qualidade de vida, como também o rendimento dele na empresa. E esses programas de ginástica laboral é uma forma de lazer, é uma forma de atividade física, é uma forma de diminuir o estresse e é uma forma de fazer com que seu trabalhador renda mais, tá? Eu digo isso de passagem também, na época que eu trabalhava na academia. Lá nós saímos um pouco da academia e às vezes tínhamos projetos implantados em alguns locais. E um deles era no banco, como eu falei para vocês, com ginástica laboral, com alongamento, com exercício com bastão, tá? E aí acabava que uma semana, 2 semanas com essa prática de ginástica laboral, você já percebia aí uma melhora
às vezes não tanto física, porque teoricamente é um tempo muito curto para acontecer alterações em termos físicos ainda, tá? Mas na questão psicológica, as pessoas se sentiam mais bem, tá? Se sentiam mais bem cuidadas e aí acabavam rendendo mais, ok? Então aí é até uma possibilidade de capacitação, como também de criação de um programa, e aí você faz um projeto, desenvolve direitinho e vai lá no banco e tenta vender para o banco. Eu dei o exemplo do banco, mas tem várias empresas que podem até fazer isso com seus profissionais. E aí é importante, vai fazer isso, tem que justificar a importância. Acabei de dar aí várias situações que vai melhorar o rendimento dele, vai diminuir a incidência de doenças, tá? Porque ele vai estar menos estressado e por aí vai, ok? Mas é muito importante ter citado isso aí também, viu, Tamires? Só retornando aqui. Então, acho que eu parei foi nesses aqui, né? As ofertas de lazer foi interpretar e integrar o papel da educação para o lazer em diversos ambientes profissionais e sociedade, por exemplo, escolas, meios esportivos, clubes recreativos, centros culturais, polos turísticos, na mídia e em agências importantes para a área de lazer. Tá? Então aqui são os campos que podem ser até mesmo implantados esses projetos. Garantir que a educação para o lazer complemente, intensifique e se relacione com outras competências importantes como programação, planejamento, administração e liderança comunitária. Às vezes a empresa ou a comunidade, às vezes tem algumas festividades empregadas, tem todo esse protocolo. Só que o lazer não está implementado dentro desses processos de programação, de planejamento, de administração, tá? E aí deve fazer parte. Entender a diversidade etnocultural da sociedade no planejamento de serviços de educação para o lazer, desenvolver os conhecimentos interculturais e a capacidade de ampliar esses conhecimentos a programas de lazer, esporte, cultura, mídia e turismo, entender o papel da educação para o lazer na promoção do desenvolvimento humano, e aí são questões relacionadas a sexo, idade, segmentos especiais da população, e uma sociedade pluralista de mudanças rápidas, tá? Pensando nisso aí, Kleber, e nos voltando um pouco para princípios e estratégias, como é que poderia ser desenvolvido, tá? Os profissionais da educação para o lazer devem ser preparados para aplicar seus conhecimentos, valores e habilidades. Percebam que a carta ela traz tudo de uma forma bem detalhada e bem encaixadinha, tá? De que forma, Cleber? Se você pensa que eu vou fazer uma programação de lazer, eu tenho metas e princípios, eu tenho aonde implementar, tá? E ainda mais especificamente, eu vou ter aí alguns valores e habilidades que podem ser desenvolvidas em algumas áreas de estudo. Quais são elas? Percebam, tendenciais, na filosofia, nos serviços, na abrangência, na acessibilidade, são áreas todas de estudo, os aconselhamentos, animação, ensino, defesa da causa, atividades especiais, aí entra arte e trabalhos manuais, foi o que eu falei muito aí, por exemplo, os bancos. Os bancos eles entram muito na perspectiva de trabalho manual, né? E aí esse trabalho manual há uma carga de repetição. Essa carga de repetição gera uma lesão. Essa lesão, consequentemente, diminui a capacidade de trabalhar e a qualidade de vida também, tá? Esportes, música, sistemas de serviços, e aí algum exemplo: ensino, esporte, cultura, mídia, turismo, abordagem clínica, terapêutica, tá? E aí quando eu falo nessa perspectiva da ginástica laboral, ela é bem uma abordagem clínica, terapêutica de teatro, tá? Desculpa, até teatro é um adendo que está aqui, mas é uma abordagem clínica e terapêutica que pode ser implementada em vários ambientes de trabalho, tá? Aqui não é tão comum, mas nas grandes cidades, geralmente essas empresas grandes, o pessoal tem que participar, quando tem um trabalho assim bastante voltado à área executiva, ele tem que trabalhar, tem que participar de algum desses programas